Pernambuco é um dos estados em situação crítica no quadro brasileiro da Covid-19. Segundo dados da própria Secretaria de Saúde, os leitos de UTI da rede pública estão com mais ou menos 96% de ocupação, e os da rede privada com 89%. Por que estamos em situação tão preocupante? Quem responde essa pergunta é o professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Rodrigo Cariri. Eu sou Estela Mares e o Opinião Pernambuco está só começando. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje no Opinião Pernambuco. E eu quero começar trazendo um dado, abrir aqui o programa falando que a situação de Pernambuco não é uma situação confortável, e quero começar por um dado que são as 111 mortes registradas em 24 horas aqui no estado, sendo esse o maior número de óbitos confirmados em 24 horas desde junho de 2020. O que justifica esses números que estão aí castigando Pernambuco? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer do prazer de estar aqui novamente, do compromisso, né, com a universidade pública e com o sistema de comunicação público da UFPE, com a TV e com as rádios. Acho que isso hoje é parte da nossa função enquanto professor, estar compartilhando o saber, o que a gente tem produzido em pesquisas e em atividades de ensino da universidade com a sociedade pernambucana, brasileira e global, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que, primeiro, inicialmente, do ponto de vista da ciência, precisa de um pouco mais de dedicação para responder. Eu queria dizer de onde eu estou falando, né? De que lugar. Eu sou médico de família e sou sanitarista. Então, eu trabalho na assistência direta às pessoas, né, como médico, na comunidade da Várzea, até há bem pouco tempo no PSF do Sítio Vanderlei, e é um lugar onde a gente pode ver muito o resultado das políticas, né, que foram e das decisões que foram tomadas em Pernambuco e em Recife. Mas eu também sou um pesquisador, eu desenvolvo uma pesquisa de doutorado na área de análise de políticas, e é bem por aí que eu gostaria de falar. Então, assim, do ponto de vista da análise de políticas, a gente nunca vai ter uma afirmação certeira. A gente vai ter várias análises que podem ser coincidentes, conflitantes, a gente pode ter consenso ou não, mas o dado em si precisa de melhor tratamento, né? Primeiro, o que eu queria dizer é que a gente precisa tirar daí um possível acúmulo de registro, para dizer, portanto, seria melhor a gente discutir a média móvel dos últimos 14 dias do que discutir o indicador de um dia apenas. Mas, de fato, nós temos números. Pernambuco estabilizou muito cedo no patamar de mortes, em torno de 80 mortes, 70 mortes diárias, e isso é o resultado de uma série de decisões, um fenômeno complexo, que é a organização do sistema de saúde para responder a essa pandemia. Então, ela já não é mais novidade, ela já não é mais uma surpresa, a gente já sabe como é que faz, e os resultados de agora já podem ser mais facilmente atribuídos não ao fenômeno da surpresa, da novidade, mas sim ao fenômeno das decisões que foram tomadas, né? Pernambuco optou, desde cedo, pelo reforço do seu modelo assistencial. É importante a gente entender, do ponto de vista da análise de políticas, quem são os atores do sistema de saúde de Pernambuco, e, nesse sentido, a gente tem uma continuidade
desde o primeiro governo de Eduardo Campos. Então, a gente vai aí com 8 anos, pelo menos, da mesma forma de entendimento de organização do sistema de saúde. É uma forma de entendimento que ela é construída muito a partir de uma figura-chave no nosso Estado, o que já foi presidente do IMIP, já foi secretário estadual de saúde, do doutor Antônio Carlos Figueira, que é o principal pensador, idealizador de um modelo de gestão e de atenção. Então, hoje o secretário é o doutor André Longo, mas o doutor André é um secretário de continuidade da gestão de Antônio Figueira, e quem ainda mantém muita influência sobre as decisões do governador e sobre as decisões do secretário, e decide, por exemplo, quem é ou não secretário, não somente do Estado. Então, esse grupo político, ele é um grupo que pensa um sistema de saúde basicamente hospitalar. Pernambuco é um estado que destoa dos outros estados da federação por não ter absolutamente nenhuma política para a atenção básica. Pernambuco entende que a atenção básica é uma atribuição exclusiva dos municípios. Há outros estados no Brasil, ela é sim uma ação prioritária dos municípios, ela é desenvolvida pelos municípios, mas é preciso dizer que há vários outros estados da federação que têm políticas de fomento por parte do Estado e que apoiam a atenção básica. Professor, sem querer lhe interromper, e já lhe interrompendo um pouco, o que o senhor está colocando é que essa falta de planejamento, de incentivo, de cuidado à atenção básica, isso está impactando os números da pandemia em Pernambuco? A gente pode fazer uma associação imediata? Não, a gente não pode fazer. A gente pode entender que essa é uma diferença entre os estados. E isso pode ajudar a entender o problema, que é complexo. E isso precisa estar na análise junto com as medidas de isolamento que Pernambuco adotou. As medidas de lockdown ou lockdown intermediário que Pernambuco adotou e a organização de sua rede, assim como a agilidade na vacinação. Então, em termos de vacinação, os estados se equivalem estatisticamente, apesar de ter um aqui ou ali, 1% a mais, 1% a menos, mas os estados estão muito próximos. E Pernambuco vacina com uma agilidade mediana no comparativo com os outros estados. Não é o melhor, tampouco o pior. Do ponto de vista do lockdown, eu já vou falar sobre isso, mas eu queria só concluir dizendo que o estado de Pernambuco já teve e tem na sua lei orçamentária anual previsão orçamentária para o investimento na atenção básica, mas não o faz por decisão política. O Estado tem uma coordenação estadual de atenção básica, mas que não atua por opção política. Então, no momento em que o governo federal se ausenta da gestão da atenção básica, a lacuna aumenta, a gente sente mais falta, os municípios sentem mais falta. A gente debateu isso com o deputado Isaltino Nascimento, que é o líder do governo na Alep, discutindo, não que sim, falar de Bolsonaro é fácil, mas difícil é fazer diferente, porque Pernambuco tem uma opção, em algumas situações, por favor, muito parecidas com o governo federal, e nesse caso de optar por não investir na atenção básica. Isso faz com que os municípios fiquem sozinhos, e o resultado disso aqui em Pernambuco foi que a atenção básica encolheu em todos os aspectos. A atenção básica aqui restringiu o acesso, ela teve o seu papel transformado, todo voltado para a inteligência hospitalar. Quer dizer, o modelo de atenção ao paciente com Covid em Pernambuco foi todo voltado para a garantia de leitos de UTI e para a facilidade do acesso do paciente à UTI. Quando a gente analisa esse fenômeno, né, como o paciente consegue chegar à UTI em Pernambuco, a gente não tem problema.
o acesso é bom, é fácil, o paciente consegue ser atendido, mas você está atuando no final da cadeia. Você deixou de fazer as medidas preventivas em sociedade, deixou de cuidar da atenção básica e cuidou só do final. Esse final deu certo, mas o resultado do número de mortos ele vai ser o resultado da soma de todas as etapas. Então, o que a gente pode dizer hoje com segurança é o que Pernambuco optou por organização da sua política estadual, o que pode, né, ter relação com os resultados. O senhor falou aí em média móvel, né? E aí, pegando também essa análise da média móvel, quando a gente pega ali o mapa brasileiro, Pernambuco está sempre entre os estados também em situação crítica. Ontem eram 7 estados brasileiros em situação. Ontem, terça-feira, né? A gente está gravando esse programa na quarta. Ontem eram 7 estados em situação crítica no mapa brasileiro, Pernambuco estava lá. Antes de ontem eram 6, Pernambuco estava lá. Antes de ontem eram 4, Pernambuco estava lá. Também essa situação do estado nesse mapa brasileiro tem essa ligação direta ou indireta com essa atenção básica à saúde, que o senhor está aí dizendo que não é uma escolha prioritária política no estado de Pernambuco? Eu acredito que sim, apesar de achar que isso precisa de melhor investigação. Mas eu acho que é prudente considerar a curva e o comportamento da pandemia desde o início. E, nesse caso, Pernambuco não configura entre os piores estados. Os piores estados são, sim, os estados bolsonaristas. Eu digo, onde o governador tem uma clara adesão ao discurso negacionista, onde o governador não apoiou as medidas de fechamento. Então, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, esses estados, onde há uma hegemonia e o governo do estado se apresenta como aliado de primeira linha ao governo federal, o comportamento da pandemia é muito, 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 muito pior. Então, Pernambuco tem um comportamento abaixo da média, isso que é importante a gente deixar claro. Professora, a gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a pandemia da Covid-19 aqui no nosso estado. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a gravidade da pandemia da Covid-19 no Estado. Eu sou Estela Mares e converso com o professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Rodrigo Cariri. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária AM, a Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, agora, no final de maio, o Estado viu um boom assim, nos casos de Covid no interior, e me parece que de uma forma mais acentuada ali no Agreste. Dá para fazer uma leitura sobre esse crescimento recortado ali no Agreste pernambucano? Estela, eu vou pedir licença para responder sua pergunta de uma outra forma. Para assim, apresentar aqui aos ouvintes e às ouvintes um pouco do que eu acredito que esteja como pano de fundo dessa situação. Eu queria, e como está todo mundo muito cansado de ouvir falar em pandemia, então vou propor que a gente varie um pouco o tema, assim, ao falar não somente daqui, né, mas tentar contextualizar isso numa perspectiva mais histórica. E eu queria lembrar a você de uma figura, um personagem histórico muito importante que o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe,
trouxe à cena na CPI, no dia de terça-feira dessa semana. Ele não falou nominalmente, mas disse do que aquilo que estava acontecendo parecia. Eu queria convidar todos e todas para visitar o perfil de um médico chamado Gerhard Wagner. Gerhard Wagner foi o médico conselheiro de Hitler no Reich, na Segunda Guerra Mundial. E ele foi o grande líder dentre a corporação médica alemã. Destaque-se que a corporação foi uma das categorias profissionais que teve a maior adesão ao nazismo, proporcionalmente, nos anos de Hitler, e aproveitando-se da perseguição aos médicos judeus, que foram inicialmente proibidos de atuarem e depois caçados, mortos. Os médicos alemães, nessa perspectiva, se aliaram muito facilmente ao discurso nazista e sustentavam. Isso a gente trabalhou na disciplina de Saúde e Sociedade, na graduação de Medicina esse semestre, um filme chamado Arquitetura da Destruição, de um cineasta sueco. Nós discutimos nesse filme o papel que a medicina teve no Reich. É a medicina quem traz para o nazismo a ideia de eugenia. É ela quem sustenta a ideia de raça pura. E os médicos do nazismo, eles foram os pensadores da política de eugenia, da política de limpeza racial. Inicialmente com fuzilamento, depois com intoxicação por monóxido de carbono e depois nos campos de concentração, eliminando judeus, negros, construindo uma política de eutanásia, de assassinato sistemático de pessoas com deficiência, pessoas que tivessem alguma dificuldade de enxergar, de ouvir, deficiências intelectuais. Vocês me desculpem a dureza dessa afirmação, mas eu acho que nós estamos diante de uma iniciativa eugênica, uma iniciativa genocida disfarçada, como tudo nesse governo é. Ele é disfarçado, é cínico, ele fala uma coisa, aqui, dali muda, já diz que não foi. Isso a gente já também descobriu que é uma marca da comunicação desse governo, mas há vários sinais que escapam, né, ao cinismo. O gesto do Felipe Martins falando da supremacia, né, fazendo referência à supremacia branca, né, o modo como os apoiadores da Sara Geromini se colocaram na frente do Supremo, né, evocando a imagem da Ku Klux Klan, a postura do Daniel Silveira. Então, tudo isso nos leva a crer que esse ato, o modo como o Bolsonaro conduziu a pandemia, foi um modo deliberadamente genocida, como era no nazismo. Uma ideia de eliminar parte da população brasileira para produzir superávit, para produzir melhora econômica, para produzir o que eles entendem, né, que é uma seleção natural, assim, para fortalecer a seleção natural, onde os fracos seriam naturalmente eliminados. E, nessa perspectiva, eu acredito que Bolsonaro venceu. Houve, no primeiro semestre de enfrentamento da pandemia, uma guerra de narrativas entre a narrativa do bem, do politicamente correto, a narrativa do que é o certo e da ciência, onde os governadores, a imprensa, boa parte da opinião pública manteve e sustentou essa narrativa, e o presidente investiu numa construção de um caos de narrativa, numa grande confusão para todos e todas, que visava atender aos impulsos mais imediatos da população mediana, que era não querer confinamento, não querer ficar em casa, não querer usar máscara. Ele apela para isso como estratégia comunicacional e ele venceu. No primeiro momento, já no final do primeiro lockdown, os governadores olhavam suas popularidades despencando, com a posição de sozinhos terem que segurar o isolamento e o presidente defendendo em rede nacional que as pessoas fossem para a rua. E, por isso, os governadores pararam, mudaram a estratégia. Ninguém entendeu por que o governador de Pernambuco defendia a ciência, a tomada de decisão a partir de repente, de uma hora para outra, a ciência mudou, a evidência que
manteve a gente mais de um mês completamente isolado em casa, de repente mudou sem terem mudado os indicadores epidemiológicos, e a gente começou a abrir paulatinamente, no caso do governador cedendo à pressão de empresários, segmentos da economia, mas cedendo, sobretudo, aquilo que poderia ser a sua inviabilidade política. Se não mudasse a estratégia naquele momento, todos os governadores do Brasil iriam fatalmente perder a eleição em 2022, e o Bolsonaro iria se constituir como um novo mito, né? E os governadores não teriam tempo para consertar essa tragédia. Então, eu acho que o Bolsonaro, infelizmente, né, precisa a gente dar o braço a torcer de que, com a sua estratégia de confundir as pessoas no meio de uma emergência e de desqualificar os governadores, conseguiu construir uma proposta que, para as pessoas, fazia mais sentido. As pessoas aderiram ao discurso de Bolsonaro em diferente medida no Brasil inteiro. Quanto mais escolarizado e quanto mais protegido é o trabalhador, menos adesão. Mas quanto mais precarizado e vulnerável e menos educado, pior. Talvez isso ajude a entender o Agreste, talvez isso ajude a entender Pernambuco. Professor, antes, já que o senhor fez aí uma curva, antes da gente voltar para Pernambuco, então, e a partir do seu entendimento sobre o que está acontecendo, não só em Pernambuco, mas no Brasil, na pandemia da Covid-19, eu quero te perguntar se a gente tem aí uma CPI em andamento, né, que está investigando exatamente o comportamento do governo federal frente à pandemia. Temos o estudo de pesquisadores da USP já divulgado e que concluiu que o que houve, na verdade, foi uma ação deliberada do governo para que houvesse a contaminação da população, e isso resultou em quase 500 mil mortes até agora. A minha pergunta para o senhor é se o senhor acredita que a CPI já tem os elementos necessários para chegar a esta conclusão, que a sua, ou muito perto do seu entendimento, de que houve uma ação deliberada eugênica. Eu acho que o resultado da CPI vai depender da correlação de forças da política nacional. Ainda para concluir o que eu estava falando sobre Pernambuco, e tem a ver com essa sua pergunta, Paulo Câmara tem uma opção na condução da pandemia que é muito em cima do muro. Ele cede para um lado, cede para o outro. Não é à toa. Paulo Câmara tem na sua base uma hegemonia conservadora em Pernambuco. Ele acolheu, o PSB acolheu, dentro dos pilões do governo, muito mais segmentos conservadores e fisiológicos do que progressistas. Então, o resultado final da ação pública, né, do governo do Estado responde a essas forças. Então, se não houver ruptura com esse modo de operar, eu quero dizer, existem muitos bolsonaristas no governo do Estado e muitos bolsonaristas na prefeitura do Recife. E o PSB faz de conta que é um governo progressista quando faz um enfrentamento tímido ao Bolsonaro. Não existe alternativa se não houver ruptura. E o medo da ruptura é que, ao romper, o outro lado ganhe. Eu compreendo também o lado do PSB e do governo do Estado. É muito difícil, muito crítica essa situação. Como nós estamos sob o Estatuto da Pós-Verdade, se é verdade ou não, né, que o governo fez isso, no jogo político vai interferir muito pouco. O que vai interferir é qual é a narrativa que vai vencer. As narrativas estão colocadas, o governo responde cinicamente às acusações e nós ficamos sustentando que sim, é um genocídio, mas isso vai depender de como o povo vai ouvir, né? Então, eu acredito que os resultados políticos da CPI dependem muito do Congresso Nacional, do equilíbrio dos três poderes, porque o Executivo tem claramente um único poder, que é instalar uma ditadura no Brasil. Ele diz isso há 20 anos, só não entendeu quem não quis.
até agora. Ele não tem projeto de saúde, de educação, de previdência, de reforma tributária, trabalhista, de economia, nada. O único projeto dele, todo o plano de governo dele é para instalar uma ditadura no país. Então, as pessoas ficam que nem os judeus americanos olhando para o nazismo na Alemanha e dizendo não, eles são só um governo conservador, é só um maluco que está lá na Alemanha, a Alemanha não interfere muito, está arrasada depois da Primeira Guerra. Então, é como toda a elite brasileira assistiu o bolsonarismo enraizar-se no Brasil. Se não cortar pela raiz, não tem solução. E a saída é política, ela infelizmente não é sanitária, né? Professor, eu tenho 30 segundos para terminar esse bloco, aí vou voltar para o Agreste Pernambucano, com situações muito objetivas. Se esse aumento do número de casos, a gente pode vislumbrar aí uma correlação com alguma nova cepa, primeira coisa, e se, apesar do Estado ter montado um comitê de emergência para atender a demanda por oxigênio hospitalar, se ainda podemos correr o risco de falta de oxigênio nessas regiões, como a região do Agreste, que teve um aumento grande no número de casos. 30 segundos. Acho que não, Estela. Acho que o Agreste, como eu te disse desde o começo, o meu prisma é político, então eu acho que o Agreste tem um outro agravante. Tem a sua principal liderança, a prefeita de Caruaru, que tem uma posição também intermediária, assim como o governo do Estado, só que ela é mais para o lado do bolsonarismo. Ela não assume, mas ela é a principal liderança de oposição a Paulo Câmara e é a mais próxima ao bolsonarismo em Pernambuco. Então, acaba pagando por essa adesão. E aí também pesa a divergência que existe entre o governo do Estado e Caruaru e a disputa que eles dois têm, que acaba deixando Caruaru sempre no fim da fila e como cabeça de rede lá no Agreste, isso tem impacto. Mas eu não acho que haja iminência de uma crise como essa, assim, falta de oxigênio ou de outra cepa, não. A crise é política. Raquel Lira quer ser governadora, Paulo Câmara tem medo de sua candidatura, e isso bota a população do Agreste no meio, né? Refém dessas decisões. Professor Rodrigo Cariri, muito obrigada mais uma vez e volte sempre. Obrigada. À disposição, um prazer, um abraço a todas.